10 horas 28 minutos. Temperatura na manhã desta quinta-feira, 16 graus e 2 décimos. Agora é hora do Direto ao Ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. E vamos falar de um assunto que tem sido muito debatido, especialmente aqui em Lajeado, mas que envolve o Vale do Taquari, que é o trabalho aos domingos e feriados. Mais uma vez tem projeto tramitando na Câmara de Vereadores de Lajeado, já teve em outrora, acabou não indo à votação, tem vereadores que já se manifestam a favor, outros que se manifestam contrários. As entidades empresariais querendo, as entidades que representam os funcionários não favoráveis. Promotor Sérgio Diefenbach, é um dilema, um assunto bastante complexo, bastante polêmico, e é isso que você traz na manchete, né? As complexidades do trabalho aos domingos. Tudo bem? Bem-vindo ao Troca de Ideias, bom dia. Bom dia. Pois é, esse tema ele é absolutamente polêmico e não é atual. Ele é um tema já de muitos anos e ele traz essa discussão que tem várias discussões por trás dela e também tem discussões que rodeiam a mesma discussão. Por isso, muitas complexidades. No Brasil, isso era regulamentado por uma lei federal, lá de 1949, que proibia o trabalho aos domingos. A partir dali da década de 90, 1990, se não me engano, foi revogada essa lei, permitindo que os municípios ou as regiões pudessem deliberar sobre isso. A partir daí, esse debate se requentou e as comunidades locais passaram a debater e a grande maioria hoje termina permitindo o trabalho aos domingos. Isso não é um privilégio do Brasil, esse debate. Em outros países, esse debate também existe. Depois eu quero trazer um pouquinho um exemplo para podermos, talvez, evoluir sobre isso. Mas há vários ângulos diferentes pelos quais nós podemos olhar esse aspecto. Primeiro deles, sob o ângulo dos comerciantes, dos empresários, é natural que pretendam seguir uma tendência do comércio mundial, que é de abertura 24 horas. Seja por modo virtual, seja em shopping, seja em shopping de horário invertido, seja em rua 24 horas, ampliar as capacidades de venda e de compra. Isso termina sendo uma tendência comercial. E aí, quando alguns setores ficam proibidos disso, e eu vi algum comentário, na BR pode, depois no município seguinte pode, e só alguns setores não podem, isto termina ferindo gravemente um pilar básico do mundo moderno, que é a liberdade do empreendedor. E esse pilar da liberdade ele é muito caro no sentido de ser muito bem quisto, e ele está muito presente nas forças políticas e nas representações políticas dos parlamentos brasileiros. Isso é um aspecto pelo qual nós podemos olhar. O outro aspecto pode ser o do próprio consumidor, que teria um horário mais estendido, uma possibilidade de fazer compra num horário diferenciado, de fazer outro tipo de passeio, enfim. Temos o terceiro olhar, que é o olhar do trabalhador do comércio, o do chão da loja, o de trás do balcão, que sim se coloca numa situação muito pouco privilegiada nesta negociação. E quando nós tratamos na relação capital, trabalho, empregador, empregado, a negociação está cada vez mais difícil, porque o emprego vai se tornando raro. Então, se tem pouco emprego, tem muito candidato, isso regula o mercado para baixo. E o poder de negociação das pessoas é muito difícil. E muitas pessoas talvez tenham que se obrigar a trabalhar no domingo para poder manter o emprego. Essas nuances todas vão gerando esta complexidade que, juridicamente, é fácil de resolver. A lei resolve. Eu tenho um outro ângulo de visão, e eu gostaria de trazer apenas para reflexão, e é isso que eu quero deixar pelo final. Lembrando, por exemplo, que na Alemanha, um país de certa forma referência até pela nossa origem germânica, o domingo é quase sagrado. A grande maioria dos comércios não abrem na Alemanha aos domingos. Em algumas cidades é permitido que se abram 8 domingos por ano, o que, aliás, pode ser uma ideia. Em outras cidades é possível abrir 5 domingos por ano. Em algumas outras regiões, 4 domingos por ano. Isto na Alemanha. Mas por que isso, gente, afinal? Por quê? E agora eu quero fechar a partir das pessoas com quem eu tenho contato. Tudo bem que isso é uma tendência, mas também é uma tendência que nós temos que olhar para essas tendências e ver quais que nós queremos seguir e quais nós não queremos seguir.
É uma tendência também de que as pessoas estão se endividando mais. É uma tendência também que as pessoas estão adoecendo mais. É uma tendência também de que as mães têm menos tempo junto com seus filhos. É uma tendência que os filhos tenham menos tempo junto com seus pais. É uma tendência que as famílias estejam se afastando. É uma tendência que os adultos estejam se medicando, se alcoolizando e se drogando mais. Hoje, às 6h30 da manhã, eu recebi já uma fotografia e um áudio de 3 crianças que saíram às 5 horas da manhã das suas casas, fugindo dos pais, procurando abrigo numa instituição, baixo de chuva, e chegaram encharcadas. Mas o que há com esses pais? Álcool e drogas. E o que há com as pessoas que procuram tanto isso? Essa tendência do nosso modo de vida, do excesso de consumo, da materialização, da busca dos extremos, tem nos levado a esses adoecimentos sociais. Um país como o nosso, com as fragilidades que nós temos, nós precisamos criar modos mais saudáveis de vida, que não seja necessariamente seguir uma tendência que estimula consumo. O tema é absolutamente polêmico, é filosófico, mas nós precisamos pensar sobre isso. Uma cidade inteligente, o CRI, Smart Cities, que está aí rodando na Univates, por tudo mais, todos dizem que nós precisamos de mais respiração, nós precisamos mais ar livre, nós precisamos mais contemplação, precisamos menos consumo, menos circulação, menos veículo, menos combustível. Ao mesmo tempo, precisamos de mais empregos. Então, é uma análise que teríamos que chegar numa equação adequada sobre isso. E eu ainda, se fosse talvez poder dar uma opinião, eu ainda prefiro investir no tempo de convívio entre as pessoas e na diminuição do consumo. Isso, aliás, também é uma tendência, nós pensarmos em diminuir o consumo. Mas é difícil de falar em diminuir o consumo, pois os patrocinadores de vocês apostam no consumo. Nós vivemos do consumo. O consumo gera um emprego. E são paradoxos da sociedade moderna. Afinal de contas, o que nós queremos com as nossas vidas? É uma reflexão que, como o Dr. Diefenbach fala, ele permeia a questão prática e vai para a questão filosófica, de cultura também, em relação ao que é valor para cada um de nós. E a gente vive numa sociedade em que valoriza muito o consumo, valoriza as aparências, talvez em alguns pontos, alguns critérios, e que tem perdido valor algumas questões da família, algumas questões que a gente percebe que estão ficando de lado. Muitas vezes o celular está mais presente do que uma conversa, e nesse caso eu penso que não tem uma resposta certa, e a gente tem uma tendência a olhar para a nossa realidade. Poxa, eu tenho um familiar, eu trabalho no comércio, para mim não é interessante. Poxa, eu sou empreendedor, eu acredito que preciso abrir aos domingos, para mim é interessante. Então é um debate muito válido, que não é novo, e que a gente pode olhar do ponto de vista da maioria das pessoas, pode ser uma situação, do ponto de vista do trabalhador é outra. Eu confesso que eu tendo a pensar sempre na liberdade. Só que, o que é essa liberdade? A liberdade para abrir, a liberdade do trabalhador para ter o seu lazer. De que liberdade que a gente está falando? Exatamente. Só completando o que o Nicolas falou, e ontem, durante a entrevista que o Fabiano fez aqui no Panorama sobre esse assunto, foram várias ligações aqui, mas eu atendi 2. Uma de um empresário dizendo que num domingo, um determinado domingo, ele vendeu mais do que no mês todo, e de uma funcionária de uma outra empresa dizendo que ela gostaria de poder, né, passar o final de semana, ali o domingo, com seus filhos. Então, é justamente sobre isso que a gente estava falando, e a realidade está aí, né? Exatamente. São temas que a gente precisa pensar sobre isso, né? E são prioridades que um município escolhe. E aí, aproveitando o próprio link, olha quanto importante é o vereador que nós votamos. E eu duvido que metade de nós, quando votou num vereador, pensou em o que ele pensa sobre essas coisas. Às vezes você vota no vereador porque uma razão ou por outra, e não necessariamente pela ideologia que ele está levando lá. E o vereador, ele representa necessariamente isso. A vontade da maioria da população, que foi expressa por uma ideologia que aquele vereador vai lá representar.
E isso é também histórico no mundo. Há clássicos, se nós formos estudar mais a fundo a história dos conflitos e das guerras, é um grande conflito entre liberdade e igualdade. O quanto que nós seguramos a liberdade para gerar igualdade. Quando se criam leis num país que é desigual, como é o Brasil, é porque para gerar igualdades. Leis que geram assim, ó, salário mínimo, jornada mínima máxima de trabalho. São regramentos feitos porque, se fôssemos permitir liberdade geral, nós teríamos, talvez, comerciários ganhando meio salário mínimo. Por quê? Porque o mercado impunha isso. Então, nem sempre o mercado pode ser o balizador das coisas num mundo absolutamente livre. A liberdade ela é muito boa entre iguais. É um tema, como eu já disse aqui, a manchete bastante complexo. Eu só quero trazer alguns dados aqui, porque o Dr. Diefenbach falou que na Alemanha, enfim, em outros países, tem um número de domingos que se pode trabalhar. É importante ressaltar que aqui também tem. São 6 domingos em que, havendo acordo entre os sindicatos, né, o patronal e o dos funcionários, há a possibilidade de hoje se trabalhar 6 domingos em Lajeado. E o projeto, e é importante a gente ressaltar isso para quem está nos acompanhando, não significa que vai ser aberto às lojas todos os domingos, né? Eles trabalham muito com a liberdade de poder trabalhar. Claro que daí o funcionário não vai poder dizer, não, esse aqui eu quero, esse eu não quero. Vai caber ao patrão e vai ter que escolher. Como a Rita falou, tem um determinado patrão que vai dizer, olha, eu tive mais sucesso aqui, vendi mais, eu vou trabalhar um domingo por mês ou 2 por mês, mas não significa trabalhar todos os domingos. E também envolve feriados que hoje não tem nenhuma negociação. Feriados hoje não tem essa permissão para o trabalho em Lajeado. Tem mais um ingrediente nessa discussão toda, que também largo só para as pessoas refletirem, quem manejaria com mais potência nessa flexibilização. Ou seja, há uma tendência de que as grandes lojas de departamentos sejam as que tenham mais poder de trabalhar com isso, porque eles têm mais número de empregados, mais poder sobre isso. E poderia vir em prejuízo às médias e pequenas que não têm este jogo com o seu corpo de empregados. Enfim, é um debate muito interessante, muito bonito. E caberia um estudo, de verificar a capacidade de venda, enfim. Mas eu acho que é um bom momento para refletirmos sobre uma série de coisas. E só ia puxar para isso, para nós não pensarmos somente no resultado. O resultado, obviamente, que ele vai ser ampliado. Ele vai ser ampliado. E eu gostaria, jogando mais pimenta por aí, eu gostaria também de outras coisas que abrissem aos domingos. E eu acho interessante, por exemplo, muitas vezes a gente defende a abertura do comércio no domingo e se conforma com o fechamento de outras coisas que poderiam estar abertas no domingo. E por que não outros serviços não abrirem o domingo? Vai aos supermercados para ver como é que é a movimentação nos domingos hoje. E tem um enorme... Muita gente, Muita gente, né? Mas eu gostaria, por exemplo, que o tiro e caça tivesse a sua parte administrativa aberta ao sábado e domingo, que é quando nós estamos lá, Ricardo. Né? Todos os sócios vão ao clube no sábado e domingo. Sábado e domingo está fechado a secretaria. Por quê? Por que isso? Por que não inverte? Por que não dá folga na terça e na quarta? Qualquer setor público. Qualquer setor público, a promotoria. A saúde, né? Então, nós temos que tentar ampliar essa discussão. Né? E agora, a tendência nós vamos seguir, a tendência ela é inevitável, isso parece que já está, de certa forma, decidido. Só era importante que nós não perdêssemos a oportunidade de refletir sobre isso. E ainda dentro do aspecto da liberdade, e aí não é um comentário, de qualquer maneira... porque a pessoa também escolheu estar ali no comércio. Existem profissões que denotam o trabalho aos domingos. Diversas, por exemplo. A nossa, por exemplo. A de vocês, restaurantes. Exatamente. Então, dentro de toda essa conjuntura, a pessoa tem que avaliar também, poxa, é uma escolha que foi feita também. É uma circunstância, exatamente. Isso faz parte da liberdade da escolha do próprio empregado. Olha, posso optar por outra. É um elemento a mais no debate. Por exemplo, poxa, não quero trabalhar no comércio, posso trabalhar na indústria? A indústria não trabalha aos domingos em alguns momentos. Setor público? Exatamente. Sim. E outro argumento muito bem lançado também é que o comércio mundial já funciona 24 horas. Hoje você compra um domingo de manhã, eu compro uma mercadoria da China pela internet. Então isso prejudica às vezes o comerciante local que não consegue abrir porque está proibido e a pessoa está dentro de casa comprando pela internet. São circunstâncias que afetam, às vezes, a economia local. Bom debate. Muito bom. Dr. Sérgio Diefenbach, obrigado pela presença aqui. E um bom fim de semana. O nosso ouvinte que participa